Sério e agora aquele quadro que você fica aí na sua casa esperando tanto, que é o Papo Sério Saúde com o Dr. Francisco Tribulato. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Fernanda. Prazer enorme estar aqui com você novamente. Estava com saudade já. Pois é, o doutor na correria aí, ó, dentre cirurgias e procedimentos, mas hoje conseguiu um espacinho para estar aqui, dividindo todo esse conhecimento dele conosco. Doutor, hoje o nosso assunto é pós-operatório. Diz que grande parte da responsabilidade para que uma cirurgia seja bem sucedida é do paciente. É isso mesmo, doutor? Exatamente, Fernanda. Tão importante quanto o ato cirúrgico é o pós-operatório. E isso, muitas vezes, a gente não consegue estar ali no dia a dia com a paciente, então a gente não consegue saber exatamente como ela está se cuidando, se está seguindo rigorosamente nossas orientações, tudo aquilo que a gente conversa, que passa por escrito também, mas é um papel fundamental, a gente sempre tenta esclarecer ao máximo todos os riscos que um pós-operatório mal feito pode acabar acarretando no resultado final da cirurgia. Bom, então a gente vai tentar falar aqui de alguns pós-operatórios específicos. No caso da lipoaspiração, doutor, o que é de mais importante no pós-operatório? De um modo geral, existem alguns casos específicos com alguma particularidade que foi feita na cirurgia, mas de um modo geral, o uso da cinta, aquela cinta compressora, aquilo é muito importante, então semelhante àquele macaquinho ou aquele maiô, então aquela cinta compressora importante, como após a lipo há um descolamento da pele, da musculatura, das demais estruturas, então a gente tem que manter uma compressão adequada para a pele aderir novamente à musculatura, ficar bacana, sem aquelas ondulações, cuidar para não ficar a hora que sentar ou estiver deitada mesmo, ficar dobrando com dobras na barriga, dobras na pele, que isso aí pode acabar marcando. Como a pele está descolada, ela precisa aderir novamente de maneira uniforme, homogênea, para dar um resultado bacana. Muita hidratação no caso da lipo, como a gente acaba tirando bastante volume de gordura, então muito importante uma reposição hídrica adequada, tomar bastante água, esses isotônicos, água de coco, tudo isso ajuda bastante. Existem médicos que gostam de uma drenagem pós-operatória, acredito que a maioria gosta de uma drenagem linfática pós-operatória. Alguns indicam a drenagem manual, outros a drenagem com auxílio de um ultrassom. Então varia muito de médico para médico também, mas de um modo geral, evitar sol durante pelo menos... Ia te perguntar isso, é verdade que o sol é inimigo do pós-operatório, doutor? Exatamente, aquelas áreas onde ficam aqueles hematomas, aqueles roxos, a pele pode acabar pigmentando com a exposição solar. Cicatriz também, a cicatriz acaba ficando mais escura, tem um aumento aí da atividade dos melanócitos com a exposição solar na cicatriz. Então a cicatriz pode ficar escura, tem que proteger ao máximo. Cicatriz, áreas de hematomas, pelo menos de 2 a 3 meses, dependendo de caso a caso, mas de um modo geral é isso. O silicone, né, o implante de silicone, doutor, existe um pós-operatório específico? Porque o que a gente escuta falar é assim, olha, a pessoa colocou silicone e não pode dirigir, não pode ir para a academia durante um longo período. É verdade isso? Na verdade, a gente sempre acaba assustando um pouquinho o paciente nas orientações, quando está passando as orientações pós-operatórias, porque o paciente nunca respeita, nunca segue a risca. Então, por exemplo, de um modo geral, academia, atividades físicas, em torno de 2 meses de paralisação após uma cirurgia. O grande problema que eu vejo no consultório é que após, por exemplo, 10, 15 dias, a paciente está bem, não está sentindo dor, vê que a cicatriz já está começando a tomar forma, ficar bonitinho, então ela acha que está 100%, está pronta para a academia e acaba, pegar um pezinho só, não vai ter problema, e daí a gente acaba deparando com alguns desastres. Então os pontos abrem realmente, ainda fica muito sensível à cicatriz, então tem que evitar atividade física, seguir rigorosamente o que o médico está falando. No caso da prótese de silicone, o uso do sutiã cirúrgico também, aquele sutiã mais apertadinho, maiorzinho, muito importante para manter a prótese no lugar, manter a cicatriz estável, não ter muita tensão na cicatriz, que isso aí deixa aquela cicatriz larga, feia. E
a prótese mesmo, ela demora em torno de 45 dias, 2 meses, para criar uma cápsula em volta dessa prótese e essa cápsula, essa prótese acaba aderindo às estruturas. Então, nesse primeiro mês, por exemplo, se a paciente faz algum esforço, tem algum tranco nas mamas, ou acaba fazendo atividade física, isso aí pode acabar movimentando a prótese, pode acabar dando aquela desviadinha e o resultado não ficar tão bacana. Cirurgia de nariz, doutora, conhecida aí como rinoplastia. Qual é o pós-operatório? O que é mais difícil? As pessoas reclamam daquele tampão, tal do tampão. O que é esse tampão, doutor? A rinoplastia, existem diversas modalidades dentro da rinoplastia, mas de um modo geral, a paciente acaba ficando, a gente coloca um tampão dentro do nariz no dia da cirurgia, isso é retirado em torno de 24 horas após, fica com aquela, ou gesso ou aquaplast que a gente chama, que é semelhante a um gesso, mas um material mais plástico, que ele ajuda a moldar as estruturas nasais, então ajuda a moldar o nariz, diminuir o edema, faz uma compressão. Isso aí geralmente a gente acaba tirando em torno de 15 dias. E tem aquele desconforto respiratório, aqueles coágulos que acabam formando, podem acabar dificultando um pouquinho a respiração, mas o soro, aquele sorinho fisiológico, está umedecendo o nariz, umidificando, isso aí ajuda a eliminar esses coágulos e melhora a respiração. Explicando tudo direitinho para você. De repente você está aí na tua casa assistindo Profissão Mulher, acabou de fazer uma cirurgia, está com alguma dúvida, doutor Francisco Tribulato explica para vocês. E a cirurgia de rosto, doutor, que acho que é a mais complexa, assim, né, ou não? Isso, a cirurgia de rosto, cirurgia da face, a ritidoplastia, a face é muito vascularizada, então tem muita inervação, muitos vasos sanguíneos, é uma região muito sensível, então acaba inchando bastante. Existem também diversas modalidades dentro da cirurgia da face, mas de um modo geral, compressas geladas para estar diminuindo, contribuindo a diminuir o edema. Nos primeiros dias, evitar ficar muito deitada, procurar ficar com a cabeceira da cama mais elevada, colocar bastante travesseiro para ficar mais altinha, para o rosto ficar mais alto do que o restante do corpo. Isso aí ajuda a desinchar mais rápido. E a exposição solar também, a face, que é uma área exposta diretamente ao sol, tem que tomar muito cuidado para o hematoma, o edema não acabar pigmentando a pele e não causar aquelas manchas de difícil tratamento. Doutor, é verdade que a água é fundamental, a ingestão de água, para um bom pós-operatório? Com certeza, é importante manter volume circulatório, o sangue está circulando sem dificuldade, constantemente. Então a água ela ajuda nisso aí. Com o aumento do volume de água, então a circulação acaba ficando melhor no corpo todo, o sangue fica menos viscoso, circula melhor. Com isso a oxigenação nos tecidos lesados acaba sendo maior e a cicatrização acaba se tornando mais favorável. Fumantes, doutor, tem um pós-operatório mais complicado ou não interfere em nada? Muito importante essa pergunta. Muitos médicos, assim como eu, a gente acaba evitando de fazer cirurgias com grandes descolamentos em fumantes. Cirurgia da face, abdominoplastia, onde envolve grandes cicatrizes, grandes descolamentos. Então, o cigarro ele diminui muito a circulação nos pequenos vasinhos que são responsáveis pela cicatrização. Então ele acaba realmente destruindo essa circulação mais delicada, mais superficial, e isso acaba tornando a cicatriz, aquelas cicatrizes largas, feias, a chance de abrir os pontos, de infecção na ferida é muito grande. E quem sofre de diabetes, doutor, mas estiver com diabetes controlado? Pode se submeter a uma cirurgia ou acaba complicando o pós-operatório? Existem vários exames pré-operatórios. No caso do diabético, a gente tem que ficar muito atento ao controle da diabetes, tem que ter aquela confiança no paciente, no que o paciente está dizendo, o paciente tem que ser muito franco também com o médico. Então, se os exames estiverem todos normais, a diabetes estiver controlada, o nível glicêmico estiver adequado,
estiver tendo um controle bacana com a medicação, com dieta, então pode fazer a cirurgia sem nenhum problema. Tá vendo? O doutor sempre explica tudo para você. Aí você pode mandar sempre as suas dúvidas através do WhatsApp aqui para o doutor, que é o 11 94588 6161, 11 94588 6161, ou então para produçãoppm@gmail.com. Não se esqueça que produção é sem cedilha, tá? E sem o tio. produçãoppm@gmail.com. Doutor, quero te agradecer mais uma vez, viu? Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui. Mandem suas dúvidas pelo WhatsApp. Estamos recebendo bastante coisa. A gente tenta responder todo mundo devagarinho. Vamos respondendo todo mundo. Doutor, que logo vem com novidades aí no Profissão Mulher, né, doutor? Com certeza. Muita coisa boa surgindo. Deixar no mistério para vocês por Mistério, enquanto. mas é coisa boa, é coisa boa. Não sai daí não, que tem mais Profissão Mulher para você. Ó, é rapidinho, bate lá, volta cá. Na volta a gente vai conversar com ela, que se especializou em alimentos sem glúten. Cada delícia. Rapidinho, bate lá, volta cá.